A história que eu vou compartilhar com você é resposta quando eu queria ser um jogador de futebol. Aos 18 anos, eu saí da fazenda e fui para a cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. E o meu sonho sempre foi ser um jogador de futebol. Eu fazia de tudo, não abria mão, eu era muito disciplinado, eu não ficava sem dormir, eu não alimentava mal, eu estudava muito sobre as regras para ter um bom condicionamento físico. Tudo isso eu fiz questão de me precaver quando eu era um garoto de 18 anos. Pois bem, eu fui para Uberlândia, lá eu aluguei um quartinho e eu tinha que pagar. Meus pais nunca tiveram condições para pagar um quarto para um filho morar na cidade de Uberlândia, que também não é barato. Uberlândia é uma cidade grande, o custo de vida em Uberlândia é um custo alto, não é barato. E eu morava naquele quartinho de pensão e eu tinha que me manter, tinha que me alimentar, não é? Eu consegui o emprego da rua, você já sabe, mas aí chegou num ponto que não teve mais condições. Não tive como sustentar aquele emprego, né? Não teve jeito. Pois bem, um determinado dia, eu escolhi, vou sair desse emprego, que era na rua, ficar olhando a rua, ficar olhando as mansões, eu era segurança, mas eu não tinha um jeito para segurança não, viu? Eu queria ser jogador de futebol. Pois bem, eu saí daquele emprego da rua e fui conseguir uma vaga no restaurante. Lá no restaurante era para servir as pessoas. Então, no restaurante, aquele emprego para mim era melhor, porque eu trabalhava, eu tinha na parte da tarde, era um restaurante chique lá na praça de Uberlândia, praça principal. Na praça principal, aquele restaurante chique, e eu comecei a trabalhar das 18 até as 22 horas, mas ele fechava 23, às vezes até meia-noite. E eu trabalhava lá servindo, eu era garçom. Nunca tinha trabalhado de garçom. Mas como eu disse para você, ninguém nunca precisou a me ensinar nada. Eu sempre fui em frente e consegui. Neste emprego agora do restaurante, eu estava trabalhando no restaurante e treinando durante o dia. E eu estava servindo todas as pessoas e começou lá no interior, lá na Fazenda São Mateus, na região, em Frutal, todo mundo sabia que o filho do Napoleão, Taqueides Gregório, ele foi para Uberlândia para jogar futebol. Ele era um jogador de futebol. Pessoas achavam lá da roça que eu já ganhava bem, jogando no 15 de novembro ganhando bem. Eu não ganhava nada. Eu treinava lá, não ganhava nada, você quer saber? Mas eu treinava, era dedicado. Mesmo assim, sem ganhar nada, eu era bem dedicado. E eu comecei a trabalhar no restaurante para me manter. Achava bom porque terminava, eles me davam comida, eu levava para casa, então era bem legal. Continuei trabalhando no restaurante e treinando no 15 de novembro. Pois bem, eu treinava duro durante o dia e à noite eu ia trabalhar no restaurante. Aí a fama cresceu. O filho do Napoleão, Taqueides Gregório, é jogador de futebol. Todo mundo falava isso. Todo mundo falava, perguntava para minha mãe, perguntava para meu pai, perguntava para meus irmãos. Porque realmente lá na fazenda, quando eu jogava, eu arrebentava. Aquele Dininho, jogador de futebol, que mora em Itapajipe, que ele jogou no Palmeiras, jogou no Japão, jogou em vários lugares, eu joguei contra ele. Nós tínhamos torneio lá na roça e o Dininho era um lateral que tinha umas passadas grandes, só que ele achou o empresário certo e foi embora. E eu não encontrei o empresário certo. Eu fui pela raça mesmo e pela vontade de querer ser um jogador de futebol. Esse era o meu sonho. Pois bem, sabe o que aconteceu? Eu trabalhando naquele restaurante, aconteceu um fato comigo inédito, que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Você tem ideia do que aconteceu comigo naquele restaurante? Se inscreve no canal, porque essas histórias nós vamos compartilhar elas. São histórias bacanas, histórias reais, verdadeiras, que aconteceu comigo e eu posso contar, porque aconteceu comigo, não é? Eu estou falando com o Taqueides Gregório. Taqueides, você me autoriza? Eu acho que eu vou me autorizar a contar minhas histórias, né? Se fosse na sua vida, você autorizaria? Você estaria contando as suas histórias também? É claro, vamos compartilhar junto, tá bom? Isso vai valer a pena. Inscreve no canal, não deixa de se inscrever, porque nós vamos contar muitas histórias. Eu tenho um mar de história para contar para você. Tudo histórias decentes, eu sempre fui muito exigente, tá certo? Depois eu vou contar para você
no próximo vídeo o que aconteceu comigo naquela cidade de Uberlândia. Meu Deus do céu, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui para contar para você. Eu não estaria vivo, de jeito nenhum. Porque eu treinando lá em Uberlândia, trabalhando naquele restaurante, começou a aparecer umas paquerinhas, sabe? Começou a aparecer. Só que eu sempre fui um cara muito honesto. Mas aí apareceu para mim uma paquera que eu não quis e o meu amigo quis. Ele virou uma vida de rei. E eu perdi toda aquela vida de rei, porque eu não quis namorar com aquela mulher. Depois eu vou contar para você. Pois bem, naquele restaurante, eu estava trabalhando durante a noite, das 18 até as 23, até a meia-noite, todos os dias, e treinava lá no 15 de novembro, não ganhava nada, mas ganhava, né, a experiência de ser um jogador de futebol. Pois bem, um dia eu estava naquele restaurante, servindo as pessoas, e veio um pedido. Aquele pedido para servir aquela mesa, eu estou indo todo feliz a atender aquela mesa para levar já o que eles tinham pedido. Quando eu olho naquela mesa, você não tem noção, era todo o pessoal lá da fazenda, estava na cidade de Uberlândia e ele estava na mesa, tudo conhecido, que já tinha jogado contra mim e eu era jogador de futebol, que é a fama que correu lá. Quando eu olho na mesa, quem está lá? Aquele pessoal todinho conhecido lá de infância que jogou comigo e eu servindo no restaurante. Eu olhei para aquele pessoal, vou servir. Não vou servir, eles vão me ver, vai chegar lá e vai fazer um mau comentário, falar que o jogador de futebol está trabalhando no restaurante. Sabe o que eu fiz? Eu vou? Não fui. Eu olhei de novo e falei, eles vão falar mal de mim. Vai chegar lá e propagar mal e aí meu sonho de jogador de futebol, eles vão falar que não é verdade. Sabe o que aconteceu? Eu peguei aquele pedido e voltei, coloquei em cima do balcão e sumi daquele restaurante. Nunca mais eu apareci lá, você entendeu? Nem para receber o que eu tinha para receber eu voltei. Porque eu vou voltar, eles vão falar assim que me conhecem. Meu Deus do céu, eu não queria ser conhecido como um servidor de restaurante. Eu era jogador de futebol. Então, foi o dia que eu abandonei tudo e voltei lá para o meu cômodo que eu morava, lá para a pensão. E dispensei aquele restaurante e não quis mais nem saber, porque aquele restaurante era famoso. Então muitas pessoas conhecidas lá da região começaram a frequentar o restaurante. E eu não frequentei nunca mais, eu fugi de lá e não voltei nunca mais, porque o medo de ser descoberto era grande. Mas eu queria ser jogador de futebol, então eu não vou perder esse sonho. Tá bom? Eu vou contar para você o que aconteceu comigo naquela cidade de Uberlândia. Meu Deus do céu, Deus entrou, porque senão não sei o que tinha acontecido. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu entrego a vida dessas pessoas em tuas mãos, Pai, abençoe a vida delas em todas as áreas. Meu Deus, repreende o mal, repreende a estratégia satânica, meu Deus, dê vitórias para cada um. Pessoas que estão depressivas, Pai, cura agora, repreende doença, enfermidade, toca sobre a vida de cada um, Pai, dê vitórias. E dê vitórias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.